Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. Sobe som aí, cadê a música, pô? Cadê o passinho do jogador? Toca aí, vamos tocar a música. Aí não tem o passinho do jogador, pô, me ajuda aí. Olha aqui, começando mais uma edição dos Donos da Bola, direto do conglomerado de emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação. Daqui, você lê o Jornal Metro, distribuído nos principais cruzamentos da região centro-sul da capital. Aqui você vê também a TV Minuto, você vê o Donos da Bola, você ouve a Nativa 103.9, ouve a Band News 89,5 e confere aqui os nossos comentaristas que vão analisar a rodada da Copa do Brasil. Kika Branco para receber a sua mensagem. Hoje ela vai falar e a gente já vai direto, sem perder tempo. Aliás, convidando a você, né, que participe do @ os Donos da Bola MG. A Kika registra a sua mensagem aqui. A gente já vai emendar para falar de tudo que aconteceu. Dei um galope agora no meu editor-chefe, que eu não li nada que estava no TP e ele teve que sair correndo para colocar aqui no ponto para eu continuar. Por que estamos todos de preto hoje, hein? Porque os resultados ontem não foram bons. Os resultados ontem não foram bons. Combinamos, né? E viemos de preto. Todo mundo querendo esconder a obesidade. Isso é muito importante. Olha aqui, novamente, não teve uma boa atuação, empatou com o Figueirense. Aliás, não teve uma boa atuação em termos, né? Daqui a pouco eu vou provar que essa tese aí está equivocada. A tese dele é boa. E olha que o gol saiu exatamente, como diria aquele antigo locutor, ao apagar das luzes. Melhores momentos na tela, Atlético 1, Figueirense também 1. Carlos Rubens Doné Júnior comenta nos Donos da Bola. Ô, ídolo. Diga. Eu vi muita gente cornetando, eu vi muita gente pedindo o Patrick no lugar do Marcos Rocha, pedindo a cabeça do Dátalo, e olha que eu não achei que o Dátalo jogou mal. O time continuou criando menos, mas criou. O time perdeu velocidade? Sim. A marcação é frouxa? Está. Precisa melhorar o posicionamento? Sim, precisa. 60% de posse de bola, e eu vou perguntar a você, de repente você pode me derrubar na resposta. Qual foi o melhor jogador do Figueirense no jogo ontem? Goleiro. Muralha. Então como é que você olha para o Atlético e diz que não jogou nada? Eu botei no melhor em campo, né? Sim, melhor em campo. Como é que você olha para o Atlético e diz que não jogou absolutamente nada? Que houve uma queda acentuada, não acho que foi acentuada, acho que houve uma queda. Né? E diz que o Atlético não jogou absolutamente nada. Jogou, meu amigo, mas o goleiro numa noite inspirada, os caras marcaram demais. E o interino disse ao final do jogo, o René Simões deve ter gostado do que viu, porque mesmo a nossa equipe adotando uma postura muito defensiva, a gente veio aqui realmente só para se defender, ele deve ter gostado do empenho, da dedicação. Mas e você é quem fala? Boa tarde. É isso aí. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu estou adotando mais ou menos essa mesma linha que você. Claro que a gente tem que ponderar algumas coisas que podem melhorar. E, curiosamente, o Atlético ganhou o primeiro tempo, perdeu o primeiro tempo e ganhou o segundo. E eu achei o Atlético melhor no primeiro tempo do que no segundo. Eu achei que nos 45 minutos iniciais o Atlético teve uma atuação boa. Não foi espetacular, não foi brilhante. Mas o Figueirense, atrás, chamando o Atlético para o seu campo, querendo recuperar a bola para ter um contragolpe. E o Atlético, no primeiro tempo, criou um bom número de chances. Teve cabeçada perigosa do Giovanni Augusto, teve aquele arremate de fora da área do Giovanni Augusto que o Muralha tirou no cantinho, teve cruzamento do Luan com um monte de gente chegando de carrinho, quase fazendo gol. Muitas chances boas no primeiro tempo. Eu contabilizei 8 oportunidades consideráveis de gol para o Atlético na etapa inicial contra 2 do Figueirense. O gol e mais uma. Então, não acho que no primeiro tempo o Atlético foi mal, não. Foi aquela atuação ok, passou no teste. Não foi brilhante, não foi maravilhosa, mas no primeiro tempo não tem nada demais. A não ser o lance do gol e essa história do posicionamento ali, que já está ficando mais do que crítico, né? Porque o Atlético tem tomado vários gols assim, impressionante como a história se repete. E não corrige, né? O roteiro totalmente previsível, as linhas lá em cima, a última linha no meio-campo, todo mundo posicionado de forma adiantada, a defesa adiantada demais. Volante jogando na intermediária do campo ofensivo. Os zagueiros na linha do meio de campo. A última linha, os 4 certinho assim no meio de campo. É impressionante como isso tem acontecido.
Né? Aliás, um abraço para quem achava que quando a gente falava isso era tatiquês, chato, não sei o quê, porque acontece na prática todos os jogos. Eu sou um cara que adora o tatiquês. Eu nunca critiquei ninguém. Contra o Goiás foi assim, contra o São Paulo foi assim, contra o Grêmio foi assim. Você está mandando um recado para mim? Claro que não, para você não. Para mim você fala na cara, né? Exatamente, para você não manda um recado. Então, acho que no primeiro tempo, tirando esse defeito da parte defensiva, ofensivamente foi aceitável, criou suas chances e tal. Eu não gostei no segundo tempo, porque o cenário foi mais ou menos o mesmo, o Figueirense chamando o Atlético, o time da posse de bola foi o Galo, o time que construiu, que propôs do jeito que você adora, foi o Galo, só que no segundo tempo, as chances não foram tão claras assim. Aí, eu, pelo menos, comecei a perder paciência, assim, no jeito do time criar. Eu achei, ficava rondando a área adversária, mas ciscando demais, tocando para cá, tocando para lá. Fica, mas não resolve, né? Exatamente. No segundo tempo eu achei isso. Só que no final acabou saindo gol. Individualmente, achei que os destaques negativos foram mesmo o Marcos Rocha. Não é o caso de achar que tem que perder a vaga, não acho que é isso, mas não foi bem. E desde que voltou de contusão, não está bem o Marcos Rocha. Já tem 30 dias. E já tem um bom tempo. O Dátulo, sinceramente, eu não compactuo com essa ideia que ele é o pior do mundo, que a culpa é dele. Eu não acho isso, não. Mas não acho que ele está bem também. Burocracia. Não acho que está bem. Na verdade, Ido, Guilherme entrou mal. Ontem eu não achei que individualmente eu não consegui olhar para nenhum jogador em campo e dizer, não, esse aqui foi bem. Não foi. Não. Aliás, mas tem uns destaques negativos, né? Até quero fazer piores, assim. Uma pergunta, a gente vai continuar fazendo essa resenha aqui. Dilmara, você entendeu a entrada, se não foi pela questão do cartão, no medo da expulsão, a entrada do Carlos César no jogo? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que foi pelo cartão, porque foi muito imediato. Eu não vi outra Logo depois forma. Da falta. Foi muito rápido. O Marcelo Oliveira com o Léo no clássico. Também. O Léo, logo depois daquela falta, que ele deveria ter sido expulso, o Marcelo já mandou o zagueiro aquecer para tirar o Léo. Foi igualzinho, logo depois da falta. Eu até não acho que deveria ter sido expulso, não, o Marcos Rocha. Mas ele correu o risco. Mas ele correu o risco e poderia se expulsasse, não seria exatamente. Ninguém ia dar um escândalo, dizer que era arbitragem, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que foi cartão. Talvez, Everton, quando você coloca esse monte de situação assim, que o Atlético não jogou mal, mas é porque a gente estava acostumado a ver tanto o Atlético dominar o tempo inteiro, né? Isso que o Cadu está falando, mesmo você tendo as linhas muito avançadas, você via o Atlético dominando o campo todo, né? Ele vinha na marcação, ele tinha recomposição, tocava a bola, você tinha esse toque de bola, você tinha velocidade. Então, eu acho que agora, quando você vai olhar o Atlético, você vê tantas dificuldades. Acho que foi isso que o Levi falou também no vestiário, e que ele não ficou satisfeito com a atuação, especificamente no jogo do Figueirense. É interessante, porque, na verdade, são aí 4 jogos que o Atlético não vem bem, e ele falou especificamente hoje, porque talvez tenha sido o jogo que ele teve mais dificuldades para fazer isso. Muito em função da marcação do Figueirense também, que foi praticamente perfeita, né? No que diz respeito a anular o Atlético, mas e por que você não viu, tipo assim, o Luan entra no jogo, ele faz uma diferença. Ontem ele não fez. Mas ele não foi tão acionado assim, pelo menos no primeiro tempo. Mas nem o papel de marcador que ele faz muito bem também, ele não fez. Agora, só uma observação de Mário, para não perder o gancho. Eu achei o jogo contra o Goiás bem pior. Eu não entendi esse critério do meio culpa de falar. Que a qualidade que nos do últimos Goiás, jogos... Mas aí eu acho que... O Goiás teve uma tática... eu acho que tecnicamente ele é pior que o Figueirense, eu acho que a tabela mostra, né? Mas mesmo com os desfalques ontem do Figueirense, nós dissemos aqui no programa, não vai, aliás, eu fui totalmente incoerente, né? Porque no início do programa eu disse que entenderia que pudesse ser um jogo difícil, porque não existia uma disparidade muito grande entre o time titular e o time reserva. Então não teríamos uma diferença muito grande no jeito de jogar diante daquele jogo em que o Atlético também teve muita dificuldade. E no final eu falei, 3-0 o Atlético. Claro que não pô. Mas assim, eu acho que eu entendi o que o Levi falou, Cadu. Porque lá no jogo do Goiás ele tinha aquela história que ele fala muito do gramado, das dimensões, do não sei o quê. E ontem não. Ontem era no Independência, onde o Atlético pressiona, o Atlético tem os melhores resultados, aquela história toda. Então talvez ele tenha entendido assim, se voltasse para o Independência poderia ter sido diferente, e não foi. Então causou uma certa preocupação. Acho que nesse ponto é importante, porque quer dizer que ele pode rever essa questão até de posicionamento, essas histórias. Na questão do Dátulo, eu acho que ele burocratiza muito o jogo, mas também não entendo uma outra alternativa, porque o Guilherme, nas horas que tem entrado também, não tem feito.
Houve até inversão dele no segundo tempo, talvez por isso que o Atlético tenha sofrido um pouco mais, porque o Giovani foi pro lado. Marcação individual nele. Muito, muito. Ele recebia a bola no meio para tentar armar as jogadas do Atlético, sempre vinha alguém e mordia, ele tinha que devolver essa bola nos zagueiros. Exatamente. Isso aconteceu o tempo inteiro que o Guilherme E ele já foi, sabe o que eu acho? Ele já foi mais inteligente no jogo. Eu acho que ele tinha uma visão diferente. Não acho que ele tem sido tanto para sair dessa. Claro, mas ele já foi mais inteligente nessa movimentação. Não, mas o time se movimentava mais. Muito mais. Ele tinha mais opções, os laterais apareciam mais, os jogadores de meia, os que jogavam abertos apareciam mais. Ele tinha mais velocidade na metida de bola. Hoje o Atlético não tem velocidade mais. E aí você olha e você realmente fala assim, não, é pior que aquele, mas também não é tão ruim. Acho que as pessoas têm que ter essa consciência. Deixa eu ouvir o Levir Coupe, o técnico atleticano, falando ontem, daqui a pouco o Edu Panzi analisa o jogo, evidentemente, mas também o que disse o técnico Levir Coupe explicando sobre a queda no rendimento do Atlético. Veja aí. Se você falar que o time caiu um pouco de produção, você tem uma lógica dentro disso. Se você considerar os problemas que tivemos com a arbitragem, também tem. Se você considerar os jogadores que estão voltando, então tem um pouco de cada coisa, né? A gente tem que resolver, tem que voltar para o próximo jogo com personalidade e dar continuidade, é isso, não adianta olhar mais para trás, essa não volta mais. Eu não acho que nós temos aquele timaço que todo mundo já tirava já nas primeiras rodadas. Eu acho que nós temos um time que pode ser campeão. Nesse aspecto ele tem razão, porque quando o Atlético estava liderando com sobra, ele dizia, não é um super time, temos problemas e tal. Só que o problema aumentou a partir do momento que perdeu algumas peças de velocidade. Né? E de marcação também, porque o Carlos também, depois que saiu do time, o time desandou. Não era titular, eu sei. Mas por mais que a gente enaltecesse aqui o papel do atacante, não, ele é atacante, mas ele marca bem pra cacete, né? Então isso aí não pode tirar. Agora, o Levir, ele tem razão. Quando estava na boa, ele realmente dizia, não é um super time, temos nossos problemas, etc. Só que você vai ter que reinventar, Levir. Porque é natural que no retorno as coisas fiquem mais difíceis. Porque quem está lutando pelo G4 vai querer correr mais, quem está tentando sair do Z4 vai correr mais. Então, dificilmente você vai ter um jogo, isso é tipo o Avaí lá na ressacada, mete 4-1 e fica tudo certo. Segundo, o retorno vai ser mais difícil. E para fechar, até para você comentar, recebi uma informação, eu acho até natural que o pessoal do Atlético negue, né? Mas que, além do Zé Love, que chegou a negociar, e o Levir barrou, Andrezinho, Nenê, Jorge Henrique, todos foram oferecidos. Jorge Henrique foi confirmado. E aí o Levir sempre dizendo, olha, investir dinheiro nesses jogadores, nós temos iguais aqui. Então vamos investir, se tiver que investir, até você disse isso aqui, se tiver que investir, vamos investir num jogador para chegar e resolver o problema, só que ainda não se descobriu esse jogador. Gostaria que você falasse, câmera 2, por gentileza, close no Edu Panzi aí, ô Sheik. Ô Everton, em relação a... Vou começar pelo final. Esses nomes oferecidos, eu estou com o Levir. Eu também não me interessaria em nenhum deles, até porque são jogadores que têm nome, jogadores que já foram muito bem pelos seus clubes. Jorge Henrique jogou muito ontem. Jogou bem ontem, mas não estava jogando no Inter, jogou no Vasco ontem contra o Flamengo, tudo bem, foi um jogo. Ele faz esse trabalho tático de marcação do Vasco. Mas a gente não sabe o que esses caras pediam para acertar em agosto com qualquer clube. Talvez seria um investimento muito alto que no desespero do Vasco ele saiu acertando com todo mundo. Não diferente, ele acertou com Andrezinho, Nenê, Jorge Henrique, pediu, acertou. Depois vai ter que pagar a conta lá na frente. Às vezes não era interessante para o Atlético. Vem os nomes, mas a gente não sabe o que foi conversado em termos de dinheiro. Em relação ao jogo Atlético e Figueirense, não dá para fazer terra arrasada. Você pega o histórico do Atlético, o Atlético está tendo problemas quando joga como mandante contra equipes pequenas, que vêm jogar... Aliás, contra equipes pequenas não, contra as equipes que vêm jogar fechadas. O Atlético tem tido esse tipo de problema. Você pega o Atlético jogando como visitante, teve um jogo do Atlético como visitante que ele foi muito mal. Atlético e Goiás no Serra Dourada. Todos os outros jogos... Que o Goiás jogou assim também. Todos os outros jogos... Recuado. Todos os outros jogos do Atlético fora de casa, eu achei que o Atlético foi bem, criou, independentemente de ter vencido ou não. A gente até destacava isso aqui algumas vezes. Contra o Atlético Paranaense, o Atlético foi bem, mas perdeu. Contra o Corinthians, idem. Então, fora de casa, o Atlético tem tido mais facilidade. Quando joga aqui, em Belo Horizonte, e aí, independentemente de estádio, contra o Grêmio, que se fechou muito, contra-ataque, o Atlético se deu mal. Contra o Figueirense, ontem e da última vez, que o Atlético ganhou de 1-0 num jogo parecidíssimo com esse,
Não foi tão criticado, porque venceu o jogo por 1-0 com gol de pênalti, mas o jogo foi parecido, o Atlético criou oportunidades, perdeu gols, o Figueirense teve chances, perdeu gols, mas o Atlético acabou vencendo. Então isso encobre um pouco do que foi aquele jogo. Atlético e Joinville, no Mineirão, a mesma coisa. Joinville muito fechado, o Atlético com muita dificuldade, mas conseguiu achar um gol, venceu, encobriu um pouco da dificuldade do Atlético. E outra coisa, concordo, a defesa joga adiantada, joga alta, como o Cadu gosta de dizer, você, só que o lado direito sofre muito mais que o lado esquerdo. E aí eu acho que é um problema de jogador, de nome. Marcos Rocha e Léo Silva são responsáveis por aquele lado. Eles estão com problema, porque do lado esquerdo, Douglas e o Gemerson não tem tido esse problema. Ah, mas contra a Chapecoense tomou do lado esquerdo. Não era o Douglas, era o Pedro Botelho, já estava com um volante. Não tinha cobertura de um volante, era zagueiro e lateral. E aí o Botelho se deu mal e teve o lance da mão do Apodi. O Atlético não sofre tanto do lado esquerdo como sofre do lado direito. E aí eu já tenho feito críticas ao Leonardo Silva aqui há um bom tempo. Acho que ele está muito lento e está errando muito na saída de bola. Lá na frente o Leonardo Silva ele é muito bom no cabeceio, é o maior artilheiro zagueiro do Atlético, igualou ontem ao Hever, mas esse lado direito do Atlético, principalmente o Marcos Rocha e Léo Silva, me preocupam, porque o Patrick sobe tanto quanto o Marcos Rocha, mas não estava tomando tanto sufoco lá atrás, igual tem tomado o Marcos Rocha. Eu também acho um absurdo comparar Patrick ao Marcos Rocha em termos, se você pegar o histórico, mas ultimamente, e as últimas partidas do Patrick, o Patrick rendeu muito mais que o Marcos Rocha. Então, para mim, o problema não é nem tanto de posicionamento da zaga num todo. O problema, na minha opinião, é Marcos Rocha e Leonardo Silva. Por que o lado direito sofre tanto e o lado esquerdo não sofre tanto? E olha que o Donizete é o responsável por cobrir do lado direito. O Rafael Carioca é mais lento, tanto que o Levi coloca ele do lado esquerdo justamente porque o lado esquerdo funciona melhor defensivamente. Então, para mim, não dá para a gente falar tanto em posicionamento, é mais nomes, Rocha e Léo Silva. Posicionamento, se você corrige o posicionamento, posiciona a equipe melhor em campo, não adianta tanto essas linhas, você corre menos riscos, até mesmo para uma cobertura de um volante, que é o que vem faltando no Atlético. Quando eu falei isso, o Cris aqui brigou comigo, mandou uma mensagem no WhatsApp mal criada, xingou minha mãe, tadinha, já morreu. Cara, tem que haver, se o lateral subiu, tem que haver cobertura. Ah, mas é contra-ataque. Não interessa. Você tem que ter um jogador para fazer, que chama aqui, pêndulo, né? Para ficar de um lado do outro. Tipo o que, às vezes, o Williams faz no Cruzeiro, por exemplo. Mas porra, isso é posicionamento. Sim, é posicionamento. Né? Eu também acho, eu concordo. Talvez o Levi tenha que repensar um pouco o jogar dentro de casa contra essas equipes que vêm no contra-ataque. Talvez, Donizete, eu vou te segurar mais. Porque você tem razão. Se pegar o lance do gol, na edição aí fica só o chute, não tem o lance todo da jogada, está todo mundo em linha. O Donizete é o último a chegar no Cleiton, que é um baita jogador, aliás, diga-se de passagem. Muito elogiado nas rádios de São Paulo. Só que o Léo Silva nem aparece na tela e o Marcos Rocha titubeou na hora de marcar o Cleiton, de sair para a marcação. Até o Rafael Carioca cobra que ele vá, mas ele deu uma titubeada. Sim. Então, eu acho que esse é o problema. Rapidamente, em relação ao Dátulo, eu acho que o atleticano pegou 2 para Cristo. Dátulo e Guilherme. Guilherme com razão, não tem jogado nada. Dátulo voltou mal da lesão, mas tem se recuperado. E ontem, gente, eu concordo com o Cadu, o primeiro tempo do Atlético foi melhor, apesar das chances criadas no segundo. E as melhores chances do Atlético no primeiro tempo foram com Dátulo pela esquerda. Eu não gosto do Dátulo jogando aberto pela esquerda. Aliás, ele trocou algumas vezes de posição, mas o Giovanni Augusto muito mais centralizado que ele. Mas as melhores chances do Atlético foram com Dátulo pela esquerda. E ele procura jogo o tempo inteirinho. Ele não esconde, você não vê o Dátulo sumido. Talvez por isso erre tanto. Olha, cadê a Kika? Põe aqui que eu preciso ouvir agora a opinião do torcedor atleticano sobre tudo que aconteceu ontem. Vamos dar uma passada aí, Kika. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, o @Galo Eckler diz que depois do jogo do Goiás, ninguém joga mais nada no Galo. Guilherme não joga, Rafael Carioca está parado, Luan idem e Marcos Rocha é uma avenida. Antônio Chalfun, de novo nas costas do Marcos Rocha, ele precisa ajustar sua marcação. Wagner Marques, a ansiedade do Atlético pode atrapalhar o segundo semestre. Para que jogar tão adiantado assim? E Leidiane Fonseca, Levi não pode ficar jogando com o time tão adiantado. Os gols estão saindo justamente do contra-ataque. Muito bem, daqui a pouco a Kika volta, porque eu tenho um recado para você agora. Para tudo, que eu tenho um recado para você. Você que é trabalhador,
que está precisando de defesa em ações trabalhistas. Muita atenção. Se você foi demitido e não recebeu todas as verbas rescisórias, e aí horas extras, fundo de garantia, ou se você trabalhou sem carteira assinada, ligue agora 2559-8877, agende um horário sem compromisso. Você sofreu assédio moral dentro da empresa onde você trabalhou ou trabalha? Procure uma assessoria jurídica, busque os seus direitos. Você que é empregada doméstica, você já sabe tudo sobre seus novos direitos trabalhistas? Ainda não? Porque existe uma grande diferença entre empregada doméstica e diarista. Então, até isso você precisa se informar. Ligando nesse telefone aqui, 2559-8877, ou no WhatsApp, aí que você pode chamar agora, 9588-8877. Você que trabalhou com carteira assinada, tem alguma dúvida em relação ao seu contra-cheque, aos valores que estão sendo depositados na sua conta, ligue também. A justiça existe, e se existe, você tem que buscar. Você não pode ficar aí parado esperando, porque ninguém vai resolver. Tome uma atitude agora. O trabalhador honesto merece receber todos os seus direitos e receber em dia. Mas não deixe de ligar. Ligue agora 2559-8877, WhatsApp 9588-8877. Você vai ligar e tirar todas as suas dúvidas, inclusive a explicação de o que é assédio moral. Ok? Ligue e não perca tempo. Ô Capiroto, vamos com o Cruzeiro então? Vou falar do Cruzeiro aqui, foi derrotado pelo Palmeiras em São Paulo, para mim de forma injusta, e agora o time do Lucha, que está com o dedo quebrado, né, vai ter que vencer os paulistas no Mineirão aqui para seguir na Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente fala das combinações aí, de resultados e tal. Põe na tela aí, Capiroto. Põe na tela aí. Olha, eu falo que foi realmente uma derrota e ela foi injusta, porque o Cruzeiro criou mais, o Cruzeiro chegou mais, o Cruzeiro não jogou mal, né, e aí acabou perdendo o jogo por 2-1. Dimar Oliveira, o que você acha que... Como é que você viu esse jogo do Cruzeiro ontem? Onde o Lucha errou, onde o Lucha acertou? O Lucha que está com o mindinho quebrado. Vai ter que passar por uma cirurgia. Agora, a gente conversava antes um pouco do programa, e o Cruzeiro foi bem nesse jogo. A gente falava que ontem que tinha essa possibilidade e tudo. Mas sabe, assim, o que eu acho, e o Vanderlei falou isso, mudou o discurso, né, no vestiário, porque ele dizia que ia ter que se acostumar com uma mudança de time radical, como aconteceu em relação ao bicampeão brasileiro. Ele mudou. Ele disse que esse grupo, ele tinha que ter tido mais determinação em campo para ter segurado esse resultado. Quando o Cruzeiro levou o segundo gol, ele era muito melhor que o Palmeiras. Claro que... E o Cruzeiro tem feito isso em alguns jogos no segundo tempo. Quando você entra com o armador, ele tem mais facilidades. Acho que o Leandro Damião, a opção pelo Leandro Damião, depois de tanto tempo sem jogar e tal, eu acho ele, sempre achei, por característica de jogador, ele é muito plantado na frente. Mas ontem até que ele teve uma movimentação interessante. Ele saiu, buscou mais o jogo, talvez numa necessidade, numa vontade, e até das conversas que o Vanderlei tem tido com ele. E por isso eu não achei que é muito difícil, gente, para um time que está com tanta complicação em termos de Campeonato Brasileiro e que vem com as modificações. Eu lamentei só a continuidade, a presença do Charles pelo meio, mas pelo menos ele colocou o Fabrício, então amenizou um pouquinho ali, mas ainda acho uma deficiência muito grande a presença do Paulo André. Sei que o Léo está machucado, que é um momento complicado, mas existe uma instabilidade lá atrás com a presença dele, nos erros, na forma como a bola chega até lá, que continua preocupando muito. Acho que são conceitos que o Vanderlei precisa rever. E mesmo mexendo na equipe, ele manteve os dois jogadores que, para mim, têm, tecnicamente, as maiores deficiências nesse momento dentro do Cruzeiro, que são o Charles e o Paulo André, mesmo diante das modificações que ele fez. E houve um questionamento, né, exatamente antes do jogo, para não falar que é oportunismo. Não, muita gente questionou antes do jogo exatamente os dois nomes. Você é um deles, Ida. Muito tempo, E Paulo André. Especificamente. Mas especificamente sobre o jogo de ontem, né? Antes da bola rolar, você disse, eu não entendo a insistência com Paulo André e Charles, e tal. E você acha que, de fato, eles foram abaixo da crítica ontem? Você viu algum acerto na formação? Como é que você analisa, em rápidas palavras aí, ídolo, essa derrota do Cruzeiro ontem, 2-1, para mim, injusta? Achei que coletivamente o Cruzeiro não foi mal. Também acredito que o resultado foi injusto. O Cruzeiro poderia ter saído, na pior das hipóteses, com um empate. Achei até que foi um pouco melhor do que o Palmeiras, poderia também ter vencido o jogo. O Fabrício, como um dos volantes, torna esse esquema
menos ruim, sem dúvida alguma, é outra coisa que a gente defende aqui há muito tempo. O Fabrício tem mais dinâmica, tem mais agilidade, tem um passe mais qualificado do que o Williams, do que o Charles, do que esses dois jogadores especialmente. Achei que o Vanderlei acertou em algumas coisas, por exemplo, na entrada do Fabrício. Achei que ele errou na entrada do Vinícius Araújo no segundo tempo. Foi estranho. Não deu para entender o Vinícius Araújo pelo lado do campo. A gente vê que o Gabriel Xavier está com zero de prestígio mesmo, porque o Vinícius Araújo aberto pela direita, ele é até mais leve do que o Leandro Damião, mas não é suficientemente habilidoso e veloz para jogar pelo lado do campo. Nem foi tão mal, mas não seria opção. Não é Me parece estranho jogar com os dois. Você acha que o Santos, lá do Dorival Júnior, pode ser um espelho, até para o Lucha olhar e falar, pô, esse time é leve pra cacete. É muito leve o Santos, muito. Mesmo o Ricardo Oliveira. Então, o Ricardo Oliveira é um jogador muito rápido, com 35 anos. Você acha que a forma de jogar do Santos, o Cruzeiro poderia espelhar? Não estou dizendo que vai se espelhar, vai ficar mal, porque o Santos não está bem na tabela. Estou falando na forma de jogar. Muito agora, melhorou muito, melhorou bem. O Santos joga no 4-2-3-1. O Santos joga no esquema que o Cruzeiro tinha antigamente com o Marcelo. O segundo volante é o Renato. Então é um time bem mais solto, bem mais ofensivo do que o Cruzeiro. São só dois volantes, sendo que o segundo é um veterano que nem nos seus tempos de juventude marcava tanto. Então é outro estilo. Pelos lados do campo tem o Gabriel e o Giovânio, por dentro tem o Lucas Lima. E tem uma maçã de qualidade, né, Cadu? Diferente, né? É difícil comparar, ia ter que mudar muito. Muito. Acho até que dá para se inspirar, até porque, em algum aspecto, até porque eu jogaria só com dois volantes. Você continua achando que o Gabriel Xavier tem lugar no time? Eu acho que deveria ser pelo menos mais testado, né? Ele deveria jogar com mais frequência. Eu gostaria de reunir Arrascaeta, Alisson e ou Gabriel Xavier ou Marquinhos desse time. Eu acho que ele brigaria com o Marquinhos para entrar por ali. O Gabriel Xavier, Arrascaeta, Alisson e Marquinhos? Ou Marquinhos. Aí, eu acho que dois Arrascaeta, volantes, Gabriel três desses Alisson, quatro aí, mais um lá na frente. Com um atacante que aí poderia ser o Vinícius Araújo ou o próprio Damião. Exatamente. Deixa eu ouvir o Damião. Tem o Damião falando aí também? Vamos ouvir o Damião falando aí, ô Capeta? Põe na tela aí. Fico feliz pelo gol também. Acho que estou sempre na luta, sempre batalhando. As pessoas colocam dúvida muito em centroavante e sempre é assim. Eu acho que eu já fiz muitos gols, já ganhei muitos títulos e as pessoas ainda deixam de acreditar. Mas eu vou trabalhar como sempre fiz. Acho que nunca fui de reclamar ou de falar alguma coisa. Espero que possa poder ajudar o Cruzeiro muito mais ainda esse ano. Tá, então, o Damião falou. Gostou do Damião ontem, Du? Gostei do time do Cruzeiro. Gostou do Cruzeiro? Gostei. O Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras, eu acho que o jogo inteiro. Não só o segundo tempo, parte do primeiro. Foi do primeiro minuto até ao último. Só que o Palmeiras aproveitou melhor as oportunidades que teve. Eu até comparo um pouco com o jogo aqui do Independência. O volume do Cruzeiro muito maior, o Palmeiras chegava e fazia gol. Aqui aconteceu o Atlético com muito maior volume, posse de bola. Você pega a posse de bola do Atlético, foi 64%, do Cruzeiro foi 60%. Só que perdeu o jogo, o outro empatou. Os melhores momentos do Cruzeiro, na minha opinião, no jogo, e é uma percepção que eu tive, foram quando o Fabrício ficou à frente dos dois volantes, do Henrique e do Charles. Na maioria do tempo eram três, o Fabrício pela esquerda, o Charles e o Henrique. Só que em determinados momentos, inclusive no gol do Cruzeiro, o Fabrício passou à frente, jogava como um armador, coisa que ele não é, mas se precisasse desse homem, parece que é o cara que o Luxemburgo, parece que é o cara que o Luxemburgo falou, quando a gente tiver condição de ter alguém para armar, vai ser você, eu confio em você nisso. E às vezes que ele entrou, foi à frente do Charles e do Henrique, ele foi muito bem, inclusive o lance do gol. E aí fica essa pergunta, se foi bem com o Fabrício à frente dos dois volantes, por que não testar alguém ali com uma característica mais ofensiva, característica mais de armador? Aí, no caso, o Gabriel Xavier, o próprio Arrascaeta. No jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, deu certo. Eu acho que o Cruzeiro perdeu em detalhes. O Palmeiras foi mais eficiente na hora que chegou lá na frente, a falha absurda do Mike. Aliás, o Mike está devendo demais, está devendo muito mesmo. Uma coisa, Panzi, você sempre brinca, Everton, que tem treinador que é tarado com volante canhoto. Tem treinador que é tarado com lateral alto por causa dessa bola no segundo pau, que foi o segundo gol do Palmeiras. O Mike até não é baixo, ele até tem uma boa estatura, mas por causa de jogada exatamente desse tipo. O lateral marca... O Galo toma muito gol assim também com o Marcos Rocha. O Edu ainda vai terminar o raciocínio. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu acho que eu vou te colocar numa saia justa, mas vamos lá. O Mike marcou a bola no gol, né?
Claro que ele estava marcando a bola e assustou com a presença do jogador do Palmeiras. Mas se você pegar os 2 jogos do Cruzeiro contra o Palmeiras, foram jogos muito equilibrados, o 2-1 do Mineirão, o 2-1 lá do Palestra, está totalmente em aberto essa vaga da Copa do Brasil. Aí eu coloco o Cruzeiro pelo resultado lá e por ter sido, se não melhor aqui no Mineirão, igual, acho que foi um pouco melhor do que o Palmeiras e mais eficiente, e ter sido melhor lá em São Paulo, o Cruzeiro tem um ligeiro favoritismo, apesar da vitória do Palmeiras em São Paulo. Pelos 2 jogos que eu já vi, pelo que pode vir pela frente. Palmeiras, não sei quando volta o Robinho, é um jogador importantíssimo no meio, não sei quando volta o Arouca, que é outro jogador importantíssimo. Perdeu sua dupla de volantes, né? São jogadores importantes, é a alma do meio de campo do Palmeiras e acabou perdendo, e perdeu o meio no jogo contra o Cruzeiro. Não, e o Gabriel, que era a alma que já está sendo o Gabriel. Então o Robinho deve voltar. E aí o futebol é legal, quando a gente acreditar, puxa, o Cruzeiro pegou o Palmeiras e está com a faca e o queijo na mão para avançar na Copa do Brasil. E é o que eu venho falando há muito tempo aqui. O problema do Campeonato Brasileiro, deixa o Campeonato Brasileiro, se não vai cair, foca na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é diferente, você não precisa ter um baita time, um baita elenco para chegar lá e vencer. A gente pode deixar as imagens dos melhores momentos na tela aí? A gente, às vezes, levanta aqui a questão do futebol voluntário, do futebol de equipe mesmo, de não ter grandes estrelas, mas do time ser voluntarioso e tal, e isso às vezes faz a diferença. E aí eu vejo, por exemplo, você, ídolo, você criticou o Paulo André e o Charles, mas especificamente o Charles, que é um jogador que não tem grife, como é o Marquinhos também, não tem grife. E aí as pessoas pegam no pé porque não tem grife, né? Mas não é de todo ruim, ou não são de todo ruins. Então eu quero perguntar a você, será que você não viu outro jogo ontem? Porque ontem o Charles não jogou mal. E você, mais uma vez, diz que ele jogou mal. Não disse isso. E pega a saída do time. Não disse em nenhum momento que ele jogou mal. Inclusive, acho que ele ontem não comprometeu, eu concordo com você. Estou falando como um todo. Eu acho que ele não deve ser titular do time do Cruzeiro, mas ontem não foi mal, não. Você achou que você ia me pegar nessa aí? Não pegou, não. Eu achei pegar, até porque eu sou casado. E você acha que o Paulo André não tem grife? Você acha que o Paulo André não tem grife? O Paulo André tem grife. Não. Falei de Charles e Marquinhos. Você falou Marquinhos. Marquinhos. Eu viajei. Paulo André tem grife. Eu acho que o Cruzeiro jogou bem coletivamente. O Cruzeiro merecia um resultado melhor. O que eu vou falar agora não é para desmerecer o Cruzeiro, não. Ter mais posse de bola que o Palmeiras, todo mundo tem. É uma coisa que é um estilo do Palmeiras, o próprio Marcelo tem reclamado disso com frequência, que o time só joga no contragolpe. É um estilo do Palmeiras que ele até está querendo mudar, ele acha que... Então, o atleta ferrado. Pode ser um problema contra o Atlético. Ontem eu disse no Twitter, até brincando, mas faz um sentido. O Cruzeiro jogou como nunca e perdeu como sempre. Mas eu não sei não, para mim o Cruzeiro... Ele disse que está vendo evolução. Mesmo, com essa derrota, mesmo com a derrota... e aí tem aquele papinho, torcida vai lotar o estádio, vai empurrar, e tem todas as condições. É uma vitória aquela resenha de ser chata pra cacete, tem gente que não usa, né? Totalmente dá pra fazer carreira, só essa resenha. Mas, sincero e honestamente, eu acho que o Cruzeiro vai ganhar do Palmeiras aqui e vai ficar com a vaga. Só não dá pra confiar, né? Fase. Não dá pra confiar. Eu não sei. Porque o Cruzeiro joga muito bem um jogo, chega no outro. Não, muito bem, não vou exagerar também não. Não, jogo jogou bem. Eu não tô dizendo que jogou muito bem. Contra o Sport, o Palmeiras jogou. Ontem não jogou como muito bem. Peraí. Mas contra o Sport, o Palmeiras no Brasileirão jogou bem. Aí depois teve a queda, a derrota. Porque o Cruzeiro ontem não jogou mal, jogou bem. Não, o Cruzeiro oscila muito. O Sport é um time, vocês têm uma má vontade. Não, o Cruzeiro oscila demais. Vocês ficam nessa pegação no pé e tal. Mas, pô, pera, deixa eu ouvir o Lucha aí. Aliás, gente... Até na entrevista ontem ele foi bem. Eu não gosto de rir da desgraça alheia. Mas eu ri demais ontem do capote do Lucha com o Dudu. Se eu assistir aquilo 200 vezes, eu vou rachar de rir 200 vezes. Tem esse lance aí, Capirona? Como é que você não tem o lance, pô? O Luxemburgo é elegante. Ele não sente dor na hora, não. Ele vai cumprimentar. Devia estar morrendo de dor no dedo. Aí na sequência ele chamou. E pega a imagem do capote aí, porque teve gente que não viu. Vou mostrar, pô. Cadê o Lucha? Sim, resultado é aquele que se apresenta, né, no jogo. O importante é que nós jogamos um grande jogo. E se nós tivéssemos ganho, empatado, mesmo o Palmeiras ter ganho, não, mas eu acho que nós jogamos para merecer uma vitória e o empate, mas o resultado de jogo de futebol é o que se apresenta. O importante é que a equipe jogou aqui com personalidade, jogou como Cruzeiro.
né, com atitude de Cruzeiro. Então eu gostei muito e o Damião foi bom, o Damião quebrar esse jejum aí, né? O Fabrício, uma surpresa assim, com a movimentação dele no meio campo, com a dinâmica de jogo que ele deu. Ele era meio campo de origem, né? Então ele deu. Aí eu coloquei o Ariel e eu não quis abrir muito o time porque o que o Palmeiras queria? Contra-golpe. Então, de repente, tirar mais um jogador de meio campo ali para arriscar um pouco mais, seria perigoso. O resultado estava dentro de uma coisa de Copa. Então, acho que esse modelo de jogo, nós não ficamos com uma equipe defensiva, nós ficamos com uma equipe compacta. Você tem razão, Lucha, você tem razão. Mas que o capote foi feio, foi. Foi, o dia Você acha que essa fratura no dedo aí pode trazer... Porque quando ele quebrou a perna, ele teve dificuldade. o dia que forem tirar essa tala do Luxemburgo, vão achar de carta escondido de pôquer. Vai ser bacana. O Luxo, ó, só escondendo a cartinha. Coçando a testa com a talinha aqui, olha a cartinha que tá... Brincadeira. O cara, pô, deixa o cara jogar o pôquer dele. Pô. Agora, só uma coisa, ele foi bem na entrevista ontem. Você pode jogar dominó, e daí? Ele foi bem na entrevista ontem, em dois aspectos. Para começar, parou de adotar essa história de time, de... Alemanha. Não, isso é um absurdo, mas... ele falou isso, sim. Ontem? No outro trecho da entrevista. Ontem não. Nós temos aí... Cadê? Põe o Lucha para falar aí que agora eu vou bater no cara. Mas eu não ia falar isso de Alemanha, não. A partir de agora, até eu vou colocar o seguinte, essa coisa da remodelação, da transição, ela vai até um certo momento, né? E hoje eu cobrei de jogador o seguinte, ó, remodelação e transição, nós sabemos o que está acontecendo, só que nós temos que ter atitude de quem está no Cruzeiro e temos 19 jogos do Brasileiro e Copa para a gente poder terminar a temporada. Então nós sabemos que nós temos que ter atitude de quem está no Cruzeiro e saber que já falamos muito sobre remodelação, transição, que é um novo momento, que o time bicampeão já acabou, então nós temos que construir agora com atitude uma outra situação para nós. Falou, ídolo. Transição. Ele só não usou o campeão 2013-14, mas falou de transição. Não, ele falou que ia parar com esse negócio de ter referência nos dois últimos anos. Não, depois, não tô depois. E a outra coisa, vou elogiar o cara, você quer que volta. Essa história do Palmeiras pegar no pé demais também, eu acho que ele tem razão. Não precisa aplaudir, pode dar uma vaiadinha. Mas tem uma linha tênue ali, ficar xingando demais o cara. O que o Luxemburgo fez no Palmeiras, foi bicampeão brasileiro, 93, 94, fez aquele time de 96. Mas não tem nenhum lugar por onde ele passou que ele vai ser aplaudido e ovacionado. Nenhum. Flamengo, Atlético, Cruzeiro, aliás, Cruzeiro, Palmeiras, Santos. Ele foi no Santos, dirigiu o Atlético num jogo contra o Santos lá na Vila. Nossa! Ele teve que urina e moeda de R$1 para 200 lá. E é uma complicação deles, né? Mas pois você não não, achou Dimara, que ele... gostaria que você falasse. Você não falou ainda, talvez você não queira comentar sobre o Cruzeiro. Não, eu quero. Mas eu achei o seguinte, pelo menos ele já assumiu uma situação de erro, que era a questão do Fabrício, né? Ele já assumiu que no meio campo você precisa ter alguém com mais saída de bola. Talvez seja um passo para deixar de jogar com 3 volantes e passar a jogar com 2 volantes. Ele falou até de uma situação ofensiva e acho que o Cruzeiro foi, até pela questão do Fábio, que praticamente não trabalhou nesse jogo. A gente tem que ressaltar também os problemas defensivos que, óbvio, que o adversário tem, mas o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Então, a postura do Cruzeiro foi mais pra frente. E eu gostei também, estava muito bem orientado na entrevista, porque estava ficando um saco aquela história do bicampeonato, da cooperação, do não sei o quê, porque todo mundo já sabia disso, né? Ele já não tinha que voltar mais naquela história. Então, foi muito mais bem orientado e também porque ele chamou a responsabilidade para o comando dele e desses jogadores que estão em campo. Porque quando você fica falando assim, olha, transição, não sei o quê, você tira tudo de cima dessa equipe. Então, a culpa é de um time que foi bicampeão e que todo mundo mandou embora, que agora acabou. Não, quem tem que resolver o problema é quem está lá agora. Então, já chamou essa responsabilidade também. Se é verdadeiro, se foi orientação, eu não sei. Mas, pelo menos, ele já teve uma postura diferente e tomara que ele tenha essa postura também com os jogadores. Lá em Atibaia, chama todo mundo para conversar. Não jogava desde abril, mas entrou mal e perdeu um gol ontem. Eu ia falar isso agora. Meu Deus, que gol foi aquele que ele perdeu e entrou mal. Perdeu com passo. Ele entrou mal. Como diz lá em Divinópolis, tiriça. Ele entrou de um jeito estranho, muito sinceramente. Muito. Para começar, não é enganche, né? Não é armador, igual foi falado. Não, de jeito nenhum. É um volante que sai mais pro jogo, alguma coisa nessa linha. Mas eu fiquei assustada. Eu não sei se nem adaptação e assim, ele falou que ele não era amador, ele mesmo falou e tal.
Mas eu tô dizendo assim, eu fiquei assustado, porque não era nada, não teve nada, não mas tocou, não dá também, não foi, mas é né? impressionante como você sofre de ejaculação precoce, né? Você que outro dia já criticou porque... o impressionante, agora eu acho o cara jogou 15 15 minutos, já quer... o cara jogou demais, peraí, pra resolver o problema. O Cruzeiro não fez o gol de empate, porque ele furou a bola na pequena área, né? Mas normal, o cara tá sem ritmo. Semana ele fala uma coisa. O cara tá sem ritmo. Não, o cara tá sem ritmo. O cara tá sem ritmo. E ele quer ser chamado de Ariel, tá? Melhor do que Cabral. Ele falou. Cabral vai levar Ele quer Ariel. O descobridor. Olha aqui, vem pra cá. Deixa eu dar um recado aqui. Daqui a pouco você fala, Kika, relaxa, calma. Olha aqui, meu amigo, preste atenção, que meu recado hoje é direcionado, tá? O recado é direcionado. Você que é vendedor de loja, você que é vendedor externo, né, Jade Medeiros? Olha, você que é dentista, doutor Dilson lá da Implantar, médico, doutor Tininho, meu endocrinologista, eu perdi 15 quilos com ele. Você que é professora, minha esposa é uma professora, pedreiro, né? O Genta, que em cima é um pedreiro, mecânico, precisando conhecer alguns aqui em Belo Horizonte, diarista militar. Olha, tem outra profissão que te obriga a ficar muito tempo de pé e por causa disso você sofre com dores nas pernas, varizes, câimbras, dormências e tal. Tudo causado, sabe por quê? Pela má circulação. Você sabia que o colchão oriental J2000 também pode te ajudar? Basta você ligar 0800 038 2000 direto na fábrica, sem atravessador, não tem comissãozinha para ninguém não, é direto na fábrica. O colchão oriental J2000 é o único que possui pastilhas, mostra aqui, Sheik, interativas, tá? De lumen, são magnéticas essas pastilhas aqui, estão espalhadas sobre o perfilado massageador que auxilia o seu corpo na melhora da circulação. Esse modelo aqui é um modelo, inclusive, com controle remoto para massagear o seu corpo. Então, além disso, ele relaxa a sua musculatura, prevenindo dores e induzindo ao sono profundo, que é o sono reparador. Inclusive, mais um depoimento na tela de quem comprou e está feliz. Veja aí. Meu nome é José Luiz Raimundo, eu sou mecânico de máquina pesada. Sofri com muitas dores na coluna. Depois que eu comprei, adquiri o colchão oriental, resolveram meus problemas em 100%. Faça como eu, compre você também. Então, meu amigo, não tem conversa. Atenção, faça como José Luiz aí, ligue agora no 0800 038 2000, adquira o colchão da saúde. Aproveite a nossa promoção também, porque na compra do colchão você ganha uma cama box, um lindo edredom também. E se você é aposentado ou pensionista, nós temos uma condição muito especial para você. Pare de sofrer com dores, acorde, você tem que acordar descansado, dormir bem, disposto, cheio de energia, né? Ligue direto na fábrica agora, 0800 038 2000, J2000. Quem dorme bem, vive muito melhor. Kika Branco, a participação agora do internauta, do torcedor do Cruzeiro. Cadê você, Kika? Estou aqui, Everton. Thiago Bernaz disse que o time jogou bem, mas o Lucha pecou mais uma vez na escalação, principalmente improvisando Vinícius Araújo na ponta no segundo tempo. O Samuel 9 diz que o Cruzeiro perdeu, mas já mostrou um futebol melhor. Vamos melhorar no retorno. Reinaldo Armindo, gostei do Cruzeiro, menos do Mike, que marcou e apoiou mal e falhou nos 2 gols. Gustavo Franco, Mena foi um dos melhores, mesmo com a deficiência técnica, correu o jogo todo e muitos torcedores aqui realmente pedindo o melhor aproveitamento do Gabriel Xavier. Tá vendo? O povo quer, Luxemburgo. Não seja teimoso. Inteligentes, não hein? seja teimoso. O Mena foi um dos melhores mesmo. O nosso internauta é inteligente, né? O nosso internauta é diferenciado. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouco na volta até para análise aqui das mensagens que chegaram pelo @os donos da bola MG. Não saia daí, voltamos em 2 minutos. Até já. Os donos